Bem-vindos a mais uma exploração do nosso material fonte. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história fascinante e, por incrível que pareça, super fácil de se identificar: o mito de Cadmo e Harmonia. A gente vai ver como maldições divinas, monstros literais e aquelas briguinhas clássicas de casal se misturam de um jeito único. É incrível como um conto épico lá da antiguidade consegue refletir tão bem a nossa própria natureza humana, na verdade. Para dar o pontapé inicial, a pergunta de US$ 1 milhão que vai guiar nossa análise é: o que acontece quando heróis de verdade se tornam monstros? Essa ideia já joga a gente numa realidade completamente bizarra. Imagina a queda drástica de status, um rei super glorioso que fundou uma cidade lendária, e a esposa dele, filha dos próprios deuses, do nada virando serpentes rastejantes. É uma inversão de expectativa tão grande que prende a nossa atenção logo no primeiro segundo. Então, vamos para a nossa seção 1, a transformação inesperada. Para entender como essa realidade maluca começou, a gente precisa voltar um pouquinho. E olha, tudo começou com uma única reclamação, aquele desabafo fatídico que acabou despertando a fúria divina. O Cadmo mandou essa aqui: se a vida de uma serpente é tão valiosa para os deuses, ó querida Harmonia, então é melhor ser uma serpente do que um homem. E o texto original mostra que ele mal fechou a boca e a transformação já começou, tipo, instantaneamente. O corpo dele foi coberto por escamas, os braços e pernas sumiram e pronto. O grande soberano de Tebas virou uma cobra de cabeça achatada com pupilas horizontais. Um desabafo de cabeça quente custou literalmente a humanidade dele. E é aí que entra a lealdade desesperada da Harmonia. Vendo o marido daquele jeito, só conseguindo sibilar de volta para ela, a Harmonia implora aos deuses que, cá entre nós, não costumam ter muita pena. Ela pede para ter o mesmo destino, dizendo que uma miséria dividida já não parece tão ruim assim para um mortal. O maior medo dela era envelhecer sozinha. E claro, os deuses adoram atender a pedidos trágicos rapidinho. Não pensaram duas vezes. Em um piscar de olhos, ela também virou uma serpente bem comprida e os dois deslizaram juntos para o bosque. O que leva a gente para a seção 2, o tédio da eternidade. Passado aquele choque inicial, até que a natureza dá um jeito de se adaptar. Agora eles eram cobras super ágeis e, o melhor, livres das dores da velhice. Mas, sabe aquela novidade de ter um corpo imortal? Passa rapidinho, dando lugar a um tédio absoluto. O contraste da situação mostra perfeitamente a tragédia cômica deles. De um lado, a gente tem o passado glorioso da Harmonia. Banhos cheios de ervas perfumadas dadas por servas, divãs de ouro, banquetes, e do outro, o presente: rastejar ignobilmente no chão de uma floresta cheia de mosquitos, tendo que aguentar aquele canto infinito das cigarras. É fascinante ver como a mente humana, mesmo presa num corpo de réptil, fica morrendo de saudade daqueles confortos perdidos. E para passar o tempo naquelas tardes super quentes, a Harmonia adora ficar lembrando do passado, com aquela pontinha de amargura. Ela sempre fala do próprio casamento, que foi um evento tão absurdo de chique que todos os deuses desceram no Olimpo para assistir, menos a Juno, claro, que estava morrendo de inveja. Ela também não cansa de falar de um colar fabuloso que tinha, feito pelas próprias mãos de Vulcano. Uma joia tão cobiçada que, segundo ela, fez um reino inteirinho entrar em guerra. É exatamente o comportamento de quem vive de nostalgia, sabe? Lembrando do próprio auge. O que é genial aqui é a dinâmica hilária entre os dois. A Harmonia fica reclamando o tempo todo, puxando assunto sem paciência nenhuma. Aí o Cadmo manda essa na lata com um puro sarcasmo. Agora perceba por que você tem uma língua fendida. É, por certo, para que fale por nós dois. A gente está falando de figuras mitológicas lendárias, mas na prática eles ficam trocando farpas e discutindo exatamente como casal de idosos, tentando aturar os defeitos um do outro. Entrando agora na seção 3, o início da jornada. Para tentar fugir das reclamações da esposa, o Cadmo faz o que muita gente faria: vai para o seu refúgio mental favorito, que é contar pela enésima vez a sua grande história de guerra. E a Harmonia, lógico, revira os olhinhos de cobra dela, porque não tem nada mais enfadonho para ela do que ouvir tudo de novo. Mas ele vai lá e narra aquela sequência implacável de eventos que selaram o destino dele. Primeiro, a irmã dele, Europa, é raptada por Júpiter disfarçado de touro. O pai manda ele rodar o mundo atrás dela. Como ele não acha e morre de medo de voltar para casa, vai consultar o oráculo de Apolo, e aí o oráculo manda ele seguir uma vaca e construir uma cidade bem onde o animal parar. Foi assim que ele fundou a sagrada cidade de Tebas. É basicamente uma vida inteira de aventuras resumida na cabeça de um herói exausto. Só que aí, a narrativa toma um rumo bem sombrio.
Antes de fundar a cidade, o Cadmo manda os servos buscarem água pura para fazer uma oferenda. Como o pessoal demora muito, ele vai atrás e dá de cara com uma cena de filme de terror. O bosque está cheio de poças de sangue e pedaços de roupa. Os servos dele foram brutalmente massacrados. E esse é um incidente que prepara o terreno para o maior e mais repetido triunfo do Cadmo. Bom, isso leva a gente para a seção 4, o duelo com o monstro. Olha que ironia dramática maravilhosa. A Harmonia já sabe esse roteiro de cor e fica tentando acelerar a história com umas perguntinhas curtas, conduzindo o marido como quem tange gado. Mas o Cadmo não tá nem aí. Ele foca na fera que enfrentou, a terrível serpente de Marte. Ele faz questão de colocar muito entusiasmo no terror do encontro, descrevendo os maxilares ensanguentados do bicho que ainda segurava pedaços dos homens dele nos dentes. Ele tenta justificar o próprio heroísmo descrevendo o monstro nos mínimos detalhes, ignorando completamente o tédio da esposa que já decorou cada palavra dessa carnificina. E a luta, pessoal, é brutal. Primeiro, o Cadmo joga uma rocha gigantesca, daquelas que abalariam muralhas, mas a fera nem se move. Aí ele muda a tática e joga uma lança que perfura com tudo a carne imunda do monstro. Por fim, depois de desviar do veneno, ele encurrala a criatura e crava a lança na garganta dela com tanta força que prende a fera no tronco de uma árvore, vergando a árvore com o peso. Quando a gente detalha o ataque assim, fica muito nítido o contraste dessa luta rápida e épica do passado com a vida lenta e pacata que o casal leva agora na relva. Vamos para nossa seção 5, a colheita de soldados. Bem na hora em que o monstro é derrotado na história, a narrativa entra na parte mais estranha e mágica da memória do Cadmo. É um evento que desafia completamente as leis da natureza. Com a fera ali abatida, ele escuta uma voz super nítida de origem inquestionavelmente divina. E a ordem é bizarra: arrancar os dentes da fera e semeá-los na terra como se fossem sementes. Ele segue essas instruções à risca e, para espanto geral, uma verdadeira colheita de soldados começa a brotar do chão, já saindo da terra equipados com lanças e escudos. Mas a magia divina costuma ser bem cruel e caótica. Assim que nascem da terra, esses milhares de soldados recém-nascidos imediatamente se voltam uns contra os outros. Eles travam uma batalha pavorosa e sangrenta durante a noite inteira sob a luz das estrelas. O Cadmo tenta intervir, mas a voz avisa para ele refrear a mão porque aquela era uma luta entre irmãos. A pura violência dessa batalha repentina é impressionante e destaca o quão pouco controle os mortais têm quando a magia dos deuses entra na jogada. E o saldo final desse massacre noturno? Apenas 5. Dos milhares de guerreiros que brotaram ali da terra, só 5 sobreviveram e permaneceram em pé no meio daquele mar de mortos. Foram exatamente esses 5 que, exaustos, finalmente largaram as armas, declararam paz e se juntaram ao Cadmo para construírem a glória da Grécia, a cidade de Tebas. E assim a gente chega na seção 6, o destino final. Trazendo a história de volta para o presente, lá na Floresta Escura, com as nossas 2 serpentes, a narrativa pula aqueles anos todos de exílio e as maldições horríveis que caíram na família por causa da morte daquela serpente de Marte. Já à noite, ambas as serpentes estão esgotadas de lembrar, de chorar, de sorrir e principalmente de se aborrecerem uma com a outra. É nesse momento que uma luz brilha intensamente. É Mercúrio, o deus dos pés alados, chegando aos bosques a mando de Júpiter. Finalmente, os deuses decidiram intervir na miséria do casal. O Mercúrio chega e anuncia o fim do arco de sofrimento. Ele diz: "Eis que os deuses apiedaram-se de vocês e é chegada a hora de passarem ambos aos amenos campos. Essa é a recompensa final deles depois de uma vida inteira de provações cósmicas. Naquela mesma noite, Cadmo e Harmonia foram conduzidos aos Campos Elíseos, o que marca um feito impressionante, a primeiríssima vez na história em que 2 serpentes ganharam entrada no paraíso. Nós vimos como Cadmo e Harmonia se cansaram rapidinho da juventude eterna em corpos de serpentes. A novidade acabou e a eterna insatisfação humana prevaleceu. Fica então um questionamento para a gente levar daqui. Se a eternidade vivendo na floresta se tornou tão entediante assim, será que o paraíso eterno nos Campos Elíseos vai ser realmente diferente? É uma reflexão que deixa a gente pensando sobre a nossa própria natureza, e se o verdadeiro contentamento é sequer possível uma vez que a novidade inevitavelmente perde a graça. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais esta exploração e até a próxima!